Graças e paz, meus queridos, tudo bem? Vamos então ao capítulo 2 de 2 Coríntios, né? Me perdoem pela demora, mas nós estamos um pouco corridos por conta de algumas documentações que nós estamos precisando levantar para a igreja. Então nós estamos demorando um pouco para postar esses vídeos, mas enfim, vamos continuar. O capítulo 2, na verdade, é uma continuação do capítulo 1. Se você ler o versículo 23 e 24, você vai perceber que o versículo 1, o 23 e 24 do capítulo 1, você vai perceber que o versículo 1 do capítulo 2 é uma continuação do capítulo 1. Né? Essas divisões de capítulos, na verdade, é só para facilitar o nosso entendimento, facilitar a nossa compreensão, nossa interpretação. Né? Mas a carta é escrita corrida, então os homens acabaram dividindo para encontrarmos os endereços de uma maneira mais fácil. Né? Enfim, mas continuemos. Diz o seguinte no versículo 1 do capítulo 2 de 2 Coríntios: Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Como eu já havia dito no vídeo 1, eu não entendo que Paulo tenha ido a Corinto nesse período de um ano escrevendo as cartas, e no mínimo 3 cartas, né? E tenha ido a Corinto, se entristecido, voltado, tal. Não, como eu disse, eu não entendo dessa forma. Apesar desse versículo estar escrito não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, eu não entendo que ele se encontrou uma vez triste e vai se encontrar novamente triste. Eu entendo que ele não quer se encontrar em tristeza com ele, né? Não que ele já tinha ido em tristeza, mas ele não quer estar triste ao encontrar com aquele povo, né? E aí você vai entender o porquê no versículo 2, né? Como eu disse no vídeo 1, se você não assistiu, assista lá. Eu entendo o seguinte: Paulo envia Timóteo, retorna com as notícias, e as notícias não eram boas. Talvez ele tenha escrito essa carta mais severa entre Timóteo e Tito, né? Porque Tito também vai a Corinto e volta com notícias, talvez umas notícias não tão ruins, não que tenha melhorado muito, mas pelo menos tinha abrandado a situação em Corinto. Né? Então eu entendo dessa forma, que Paulo foi se relacionando com Corinto nesse momento de tristeza, ou de dor, de angústia, através dos seus enviados e através de cartas. É isso que eu compreendo, né? E ele não foi visitar, né? Por isso que ele fala que ele tentou visitar uma vez, não deu, tentou visitar no final, antes de ir para Macedônia, não deu. Depois ele ia visitar, depois que voltasse a Macedônia, também não deu. Então eu entendo dessa forma, que ele não foi visitar, mas ele ficou entre enviados e correspondências, cuidando da situação que estava em Corinto. Né? O versículo 2 diz o seguinte: porque se eu vos entristeço, quem me alegrará senão aquele que está entristecido por mim? Provavelmente, se Paulo fosse visitá-los nesse momento, Paulo, entristeceria aquele povo. Né? E ele diz assim: como é que eles vão me retribuir com alegria se eu vou lá para entristecê-los? Né? Eles são alegria. Paulo entende que a igreja de Corinto é alegria para ele, né? Aquele povo encontrar salvação para ele é motivo de alegria. Mas se ele fosse lá para combater, talvez na situação que ele estava passando, naquele momento que ele estava vivendo, as notícias que ele estava recebendo, talvez ele ia ser um pouco mais duro, né? Um pouco mais severo, um pouco mais crítico, e aí entristeceria aquele povo, e aquele povo não retribuiria com alegria, né? Não retribuiria a Paulo com alegria, mas talvez Paulo sairia triste de lá também, né? E aí é o que ele escreve no 3, né? Isso escrevi para que quando eu for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós que a minha alegria também é a vossa. Se Paulo fosse, com certeza ele seria entristecido por toda a situação que estava ocorrendo lá, por todos os conflitos, né? Em virtude das oposições que estavam se levantando contra Paulo ali. Então ele fala assim: olha, não quero ir aí, não vou aí, né? E por isso ele escreve essa carta mais severa. Antes de escrever 2 Coríntios, ele escreve essa carta mais severa para tentar corrigir a situação sem ter que ir lá e ser duro e ser um pouco mais crítico com aquele pessoal, falar de uma forma mais pesada. Então ele escreve essa carta, e eles consideram essa carta uma carta severa. Né? Então Paulo fala assim: olha, se eu for aí, com certeza eu vou ser entristecido, né? E eu queria ir para me alegrar com vocês. É o que Paulo está dizendo aqui no versículo 3. No versículo 4, né? O fato dessa carta mais severa ter sido escrita
para combater as situações que estavam ocorrendo em Corinto, não quer dizer que trouxe alegria ao coração de Paulo. Paulo está dizendo isso, ó, não fiquei alegre porque eu escrevi essa carta. Muito pelo contrário, né? Ele diz assim que foi debaixo de muita angústia, de sofrimento, é que ele escreveu, debaixo de muita lágrima que ele escreveu essa carta, né? E ele escreveu essa carta porque amava aquele povo, porque ele deseja que aquele povo conheça o Senhor mais profundamente, que tenha uma profundidade no Senhor, né? E que tenha uma vida em santidade, que tenha uma vida transformada pelo Senhor Jesus Cristo. Então Paulo escreve para corrigir essas situações. E quando ele escreve com dor no coração. Sabe quando você quer corrigir teu filho, aquele que tem filho, né? Você quer corrigir teu filho, você precisa dar uma palmada na bunda dele, mas aquilo dói em você também, né? Você fica triste, mas você precisa corrigir, né? E isso também me lembra aquele provérbio, né? Provérbio 3:12, que diz assim, ó, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Ou seja, o pai que ama, o pai que deseja o bem do filho, ele vai corrigir, né? O pai que não corrige, talvez não tenha amor no coração. Às vezes a gente acha que proteger os filhos ou evitar que ele seja frustrado, que ele se frustre em algumas situações, isso é amar, isso não é amar. Isso é você proteger demais. Vai chegar um momento que o filho vai passar por uma situação, se você não corrigir em casa, ele vai ser corrigido na rua, e a rua não é tão amorosa e tão branda quanto os pais quando corrigem os filhos. Então, é isso que eu entendo da parte de Paulo. Paulo, ó, eu escrevi para vocês, mas eu estava triste porque não era isso que eu desejava, né? Eu não desejava escrever essas coisas para vocês. O que eu desejava era me alegrar com vocês, com as notícias, com as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, sobre a vida de vocês, né? Eu queria compartilhar isso, mas não era isso que ele tinha que fazer por conta das situações que estavam se levantando na igreja de Corinto. Do 5 ao 11, trata diretamente do conflito que causou tanta tristeza em Paulo, né? Do versículo 5 ao versículo 11, né? E quando você lê o versículo 5, diz assim, olha, ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não tenha para que eu não seja demasiadamente áspero, digo em parte a todos vós. Essa versão não fica tão clara, mas a versão a NVT, a nova versão transformadora, você percebe que Paulo está falando que toda essa situação, aparentemente, foi causada por um homem, né? Uma pessoa só. Algumas pessoas, alguns teólogos dizem que é o mesmo cara de 1 Coríntios 5, aquele cara que acaba dormindo com a esposa do pai, né? Que dorme com a sua própria madrasta. Mas eu não compreendo dessa forma porque o que eu tenho entendido dessa carta de Paulo é que Paulo está combatendo alguém que lhe opõe e não uma situação de imoralidade sexual. Ele não está falando sobre imoralidade sexual. Se você ler toda a carta, você vai perceber que ele não está falando sobre isso, mas está falando de alguém que se opunha a ele, né, que estava contra os ensinamentos de Paulo, contra o chamado de Paulo, o apostolado de Paulo, estava indo contra tudo que Paulo ensinava. É isso que dá a entender, né? E a outra situação que você vai perceber aqui nessa carta é que Paulo, ele diz assim, olha, eu não quero ser muito áspero, mas se essa pessoa causou mal, em parte, ele diz em parte, causou a todos nós. O que eu entendo é que Paulo não estava querendo ser tão áspero, mas ele queria dizer assim, olha, ele causou não só mal a minha, tristeza a minha, causou a toda a igreja. É isso que ele fez, né? Então, mas ele diz assim, olha, para não ser demasiadamente, né, o que ele fala, demasiadamente áspero, digo que em parte ele causou mal a todos nós, causou tristeza a todos nós, né? Então Paulo está tentando ser brando com essa pessoa a qual entristeceu todo mundo. Eu creio que deva ter sido algo muito grave, né? Sei lá, levantou uma situação, se opôs de uma forma veemente ali, e acabou criando um rebuliço, uma rebelião, sei lá, dentro da igreja, e a coisa ficou feia, né? No versículo 6 você vai perceber assim, olha, que todos eles se opuseram, a grande maioria, não todos eles, mas a grande maioria das pessoas se opuseram a esse cara que estava contra Paulo, né? Então ele vai dizer assim, ó, basta-lhe a punição pela maioria. Então esse cara, ele tentou levantar alguma situação, tentou gerar uma rebelião ali e tal, mas a maioria das pessoas lhe opuseram, né? Essas pessoas foram contra esse homem,
né? Então Paulo está dizendo, ó, isso daí já bastou, o que vocês fizeram era o correto, vocês fizeram o que era correto, e isso basta para esse homem, né? E no versículo 7, no versículo 8, você vai perceber o seguinte, que é o que eu entendo, na verdade, né? Porque pelas palavras de Paulo, o que dá a entender? Que esse homem, ele se arrependeu de seus atos, né? Porque ele está dizendo assim, olha, você precisa perdoar esse homem para que ele não entre em excessiva tristeza, conforte esse homem, demonstre amor por ele, né? Então, o que eu entendo é que esse homem se arrependeu, né? Pela escrita de Paulo, por aquilo que ele escreveu, a impressão é que esse homem se arrependeu de seus pecados e Paulo, em vez de escorraçá-lo ou excomungar esse homem, ele fala assim, gente, bastou a punição pela maioria, então agora o que vocês têm que fazer? Agora pega esse cara, abraça esse cara, traz ele para perto, corrige ele, mas não deixe de amá-lo. Porque se ele se arrependeu, então ele tem o direito, ele tem o direito de permanecer no meio de vocês e de ser amado, de ser corrigido, de ser instruído, de ser levado ao caminho de Deus novamente. Então Paulo está dizendo isso, olha, ele se arrependeu, então conforte o coração desse homem, né? Dessa forma vocês demonstrarão todo o amor que Jesus também derramou naquela cruz. O versículo 9... né? O versículo 9 é só uma curiosidade ali. Essa versão que a gente lê aqui, a Ara, ela não dá a entender que ele está falando da carta anterior a essa. Mas quando você lê a NVI, a NVT, né, a nova versão internacional, na versão transformadora, dá a entender que ele está falando da carta que ele escreveu anteriormente. Mais ou menos assim, olha, e foi por isso também que vos escrevi aquela carta para ter prova de que em tudo sois obedientes. Né? Não é a respeito dessa carta, na verdade, que Paulo está falando. Ele está falando da carta anterior a essa, que ele cita no versículo 9. O versículo 10 diz o seguinte, a quem perdoais alguma coisa, também eu vos perdoo, eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Deus. A atitude de Paulo é de perdoar, né? A atitude de Paulo é de perdoar e incentiva o perdão da parte daquele povo, e o perdão, ele é incentivado por Paulo por conta da sua consciência cristã, né? Me lembra a oração do Pai Nosso, isso me lembra a oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em Mateus 6, né, se eu não me engano, 14 e 15, deixa eu abrir aqui para vocês, Mateus 6, 14 e 15, que diz o seguinte, Mateus 6, ele Mateus 6, a partir do versículo 9, é a oração do Pai Nosso, né? E diz assim, olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Né? Mas no versículo 14 e 15 diz o seguinte, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, eu creio que assim o perdão e o incentivo de Paulo para que aquele povo perdoasse esse homem parte dessa consciência cristã, de saber que se eles não perdoarem esse homem, como pode o Pai Celestial nos perdoar? Então, a ideia é que eles perdoem, ele incentiva o perdão por conta disso, para que haja... Aí ele vai falar assim no versículo 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, né? A falta de perdão é algo que nos impede de alcançar a eternidade em Cristo, né? Então por isso que ele fala, Satanás vai alcançar vantagem sobre nós. Então preciso perdoar para que o Senhor também nos perdoe. É isso que diz ali a oração do Pai Nosso, perdoa assim como nós perdoamos, então perdoa a gente, e assim como nós perdoamos. Então, como nós temos perdoado? Será que nós temos perdoado da maneira correta? Será que nós temos entregado isso diante de Deus, liberado perdão para as pessoas? Né? Porque quando nós oramos o Pai Nosso, dizemos o seguinte, perdoa-nos as nossas dívidas como nós temos perdoado os nossos devedores, é dessa forma que o Senhor vai proceder. De que forma eu tenho perdoado os meus devedores? Será que eu tenho perdoado realmente? Então, Paulo incentiva aquele pessoal a perdoar por conta disso.
por saber que a falta do perdão pode ser algo que nos impede de alcançar a eternidade em Cristo. Amém? O versículo 12, versículo 13, gente, eu acho isso aqui até interessante, né? A tristeza e a angústia de Paulo era tão grande que, mesmo que uma porta tivesse sido aberta para ele em Troade, a impressão que eu tenho é que ele pregou o evangelho ali, mas ele não anunciou de uma forma contínua, ele não ficou tanto tempo ali anunciando o evangelho naquele lugar. Por quê? Porque ele vai dizer ali, olha, no versículo 13, a porta foi aberta em Troade, né? Mas ele diz o seguinte, ó, e não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Ou seja, a tristeza e a angústia que Paulo estava enfrentando por conta da igreja de Corinto era tão grande, porque uma porta havia sido aberta em Troade, só que ele deve ter pregado o evangelho, mas rapidamente se despediu daquele povo e foi atrás de Tito para ter resposta daquilo que estava acontecendo em Corinto, porque ele estava muito angustiado sobre como a igreja de Corinto estava se comportando naquele momento, como que estava a situação naquele lugar. Sabe que quando você está querendo receber uma notícia, a notícia não vem, talvez você passou num concurso, passou no vestibular, ou está esperando o resultado de um exame, e enquanto não sai isso, desse exame, resultado de sangue, o resultado do exame de sangue, resultado de algum exame de alguma coisa, ou o resultado de um vestibular, de um concurso, não sai, você fica naquela angústia e não consegue se concentrar em nada. Eu tenho a impressão que Paulo está dizendo isso, olha, a porta foi aberta lá, e preguei tudo bem, ok, preguei, mas eu estava angustiado e eu precisava conversar com o Tito para saber o que estava acontecendo aí com vocês, né? É isso que Paulo está dizendo, olha, eu fiquei tão triste com toda a situação que vocês estavam enfrentando aí, que se levantou e que me angustiou tanto, isso me angustiou tanto que eu nem consegui pregar a palavra do Senhor direito. Aí eu creio que é isso que Paulo está dizendo nesse versículo 12 e nesse versículo 13. Mas o versículo 14, alguns dizem que é uma digressão, que é um afastamento do assunto, mas eu não entendo que seja um afastamento do assunto, por quê? Porque como Paulo falou assim, olha, eu me despedi daquele pessoal em Troade, né? Eu preguei lá, o que dá a entender que ele pregou, mas saiu meio que rápido de lá. E ele diz assim, ó, não tive contudo tranquilidade no meu espírito, encontrei meu irmão no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Então dá a impressão assim, olha, eu preguei, mas rapidamente já me despedi, fui para Macedônia para encontrar com Tito. Aí ele diz o seguinte no 14, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O que eu entendo que não é que ele está afastando-se do assunto, né? Mas eu entendo que ele está justificando que, mesmo que ele tenha pregado de uma forma rápida e rapidamente se despediu ali do pessoal de Troade, ainda assim o Senhor se manifestou naquele lugar. O bom perfume de Cristo foi manifesto naquele lugar. A palavra alcançou o seu objetivo naquele lugar. Por quê? Porque o Senhor, graças ao Senhor, graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ou seja, mesmo que ele estivesse com tanta pressa assim para se encontrar com Tito por conta da angústia que ele estava enfrentando, ainda assim o Senhor se manifestou. Entendeu? Ainda assim, por isso que eu não entendo que é uma digressão, não entendo que é um afastamento, né? De Paulo falando sobre sua vida, seu apostolado. E se ele estivesse falando sobre apostolado, também não entendo que é uma digressão pelo seguinte, porque como ele estava combatendo alguém que estava contra ele, né, contra o seu apostolado, ele está dizendo, ó, graças a Deus, né, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Ou seja, então se alguém estava combatendo ele está dizendo, olha, Deus é bom demais, o Senhor sempre nos conduz em triunfo, o Senhor sempre nos usa para que o seu evangelho seja anunciado, né? Então há essas duas formas de interpretação, no meu entender, né? Que ele estava justificando que ele saiu rapidamente de Troade, mas ainda assim o Senhor usou a vida dele para pregar o evangelho naquele lugar e aquilo trouxe salvação àquele povo, e também para combater aqueles que estavam contra ele, falando assim, olha, graças a Deus que o Senhor nos usa e nós caminhamos em triunfo, nós pregamos o evangelho, o bom perfume de Cristo é espalhado através das nossas vidas para as nações, né? Então eu entendo
dessas duas formas esse versículo, e não exatamente um afastamento do assunto, uma digressão. Amém, meus queridos? O versículo 14, né, e o versículo 14 até o 15, né, ele diz o seguinte: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Eu gosto muito disso porque eu entendo que Paulo sabia quem ele era, né? E eu gosto de falar sobre, assim, identidade. Eu sei que alguns pastores não gostam, eu falar de identidade, não sei. Não, eu entendo que Paulo, ele tinha uma certeza, uma plena certeza, uma convicção no seu coração de que ele era chamado pelo Senhor e ou seja, ele sabia a sua identidade. Quando ele sabe a sua identidade, ele sabia que ele exalava o bom perfume de Cristo, a fragrância do Senhor, né? E isso, por ele entender quem ele era, não interessa quem vai falar contra ele, quem vai criticar, se todas as pessoas são contra ele, ele entende sua posição no Senhor, né? E eu acho bonito isso, né? Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Ele tinha essa certeza no coração dele, né? Então, eu podia falar para ele que ele estava sendo um herege, alguém podia chegar para ele e falar assim: Paulo, você não está com nada, você nada a ver com o que você está falando, você está se afastando das escrituras. E ele fala assim: não, eu sei que eu sou chamado pelo Senhor, eu sou o bom perfume de Cristo. Então ele sabia da sua identidade, independente se as pessoas se opunham a ele ou eram a favor dele, se honravam ou desonravam. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Se causava tristeza ou alegria, ele sabia quem ele era no Senhor, e isso não afetaria o chamado dele ou a missão dele na terra, né? Então eu entendo isso, né, que Paulo sabia quem ele era. O versículo 16, né, o final do versículo 15, né, e o começo do versículo 16, que diz assim: olha, tanto nos que são salvos, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem, para com estes, né, que se perdem, cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem porém é suficiente para essas coisas, né? O versículo 16, o 15 e 16 vai dizer também assim, que o bom perfume de Cristo, que exalava através da vida de Paulo, ele era para o salvo sentiu, o não salvo também sentia. Aquele que é salvo consegue perceber esse cheiro, e aquele que não é salvo também consegue perceber isso, que isso exalava de Paulo, né? Para o não salvo ele vai dizer que é cheiro de morte, para aqueles que se perdem, cheiro de morte, mas para aqueles que são salvos é cheiro de vida. Cheiro de morte não é porque, na verdade, assim, o evangelho é morte. Entre aspas, ele é morte, nós temos que morrer para nós mesmos. Mas o evangelho é o evangelho de vida, na verdade, né? Então, para aqueles que creem, é um evangelho que traz vida e vida eterna, vida plena no Senhor. Mas para aqueles que não creem, já é condenação, já está condenado. Se alguém vem te pregar o evangelho, vem espalhar o bom perfume de Cristo, vem exalar a fragrância do Senhor para sua vida, e você não recebe isso, então na verdade você já está condenado. Então isso que eu estou falando para você, do amor do Senhor Jesus Cristo, aquilo que a pessoa vem falar para você de Cristo, que ele morreu numa cruz, que ele morreu por amor a você, e você não acredita, e isso não cai no teu coração, então isso para você já é condenação. Portanto, o bom perfume de Cristo é cheiro de morte. Porém, para aqueles que creem, é vida em abundância, é vida eterna. Nós que cremos no Senhor, nós vivemos essa vida sabendo que isso é passageiro e que chegará o dia em que nós estaremos com o Senhor eternamente, né? Habitando com o próprio Deus. É o que Apocalipse vai falar ali no final de Apocalipse, que não haverá mais noite, porque Deus estará ali, né? E a luz dele vai iluminar a gente, né? Não haverá mais tristeza, nem rancor, né? Então, é isso que nós entendemos. Aqueles que creem, isso é vida. Quando se ouve o Evangelho de Cristo, fala assim, isso é vida para mim. Mas para aqueles que não creem, isso é morte, já é condenação. O versículo 17, né? Aqui fica claro aqui que Paulo, o versículo 17 diz o seguinte: porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é que falamos
na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. O que eu entendo aqui, fica claro o que Paulo diz, e eu entendo de duas formas, né? O mercadejando a palavra de Deus. O que eu entendo desse mercadejando a palavra de Deus? A primeira coisa que nós podemos entender daqueles que mercadejam a palavra de Deus é aqueles que barateiam o evangelho, né? Que apresentam o evangelho parcial, bênção sem responsabilidade, vida sem morte, evangelho sem cruz, direitos sem deveres, aqueles que só querem as bênçãos que o Senhor pode nos proporcionar, mas não querem uma cruz a ser carregada, né? Então, eu entendo que esses também mercadejam a palavra de Deus, porque eles trazem uma palavra parcial. Eles trazem o evangelho de bênção, que Deus é o nosso abençoador, mas não trazem uma responsabilidade sobre aqueles que se consideram filhos de Deus. Né? É necessário uma cruz, é necessário uma vida em santidade, não para encontrarmos salvação, mas para demonstrarmos, para exalarmos o bom perfume de Cristo, assim como Paulo estava fazendo. Né? E eu entendo também de uma segunda forma, que é, talvez, a que ele está querendo dizer aqui, das pessoas que pregam o evangelho por conta de porque eles querem receber dinheiro para isso, né? São aqueles que pregam o evangelho, literalmente, né? Se vendem para pregar o evangelho. Olha, só prego se você me pagar, só vou aí pregar na tua igreja se você me recompensar. Prego o evangelho por uma recompensa. Então, esses mercadejam também a palavra de Deus, né? Paulo alerta que pregamos a palavra de Deus na presença de Deus e da parte do próprio Deus, é o que ele está dizendo aqui no versículo 17, né? A palavra de Deus, tanto os outros mercadejam a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus. Nós falamos em Cristo, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Isso me lembra Romanos 11:36, que diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Ou seja, tudo vem de Deus e tudo volta para Deus, né? Porque dele, porque nós fazemos o que nós fazemos, porque nós pregamos o evangelho, porque ele é merecedor, porque ele é o nosso Deus. E de que forma? Por meio do que nós fazemos? Por meio do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Porque dele, por meio dele e para ele. E para quem que nós fazemos isso? Porque nós amamos o Senhor, para ele que nós fazemos. Ou seja, nós pregamos a palavra de Deus através do próprio Senhor, né? Para a glória dele, na presença do próprio Senhor. Então, é isso que eu entendo desse versículo 17, né? Que a glória sempre será do Pai, né? Eu gosto também daquele versículo que toda boa dádiva e todo dom perfeito descende do céu do Pai das luzes, em quem não há sombra ou variação. Então eu entendo que tudo aquilo que nós fazemos de bom vem do Pai. Tem um outro versículo que diz assim, que tanto o querer quanto efetuar vem do Senhor. Então, até o desejo mesmo de servi-lo vem dele mesmo. Então, tudo vem dele, tudo vai voltar para ele. Ele é o começo e o fim, ele é o alfa e o ômega, né? Então, ele é o princípio de todas as coisas e será o final de todas as coisas. Então, o que eu entendo é que Paulo, nesse momento, ele está glorificando o Senhor. A glória sempre será do Senhor. Independente daquilo que eu faço, a glória sempre será do nosso Senhor Jesus. Amém? Meus queridos, Deus abençoe vocês. Espero que tenha ficado claro. Desculpem mais uma vez por demorar tanto para postar esses vídeos, né, para liberar esses vídeos, mas como eu disse, nós estamos num processo aí de organização, fundamentação da igreja e até mesmo uma parte legal, jurídica, então por isso nós estamos demorando, tá bom? Deus abençoe cada um e espero que vocês estejam aproveitando esses estudos para que a gente possa se aprofundar cada dia mais na palavra de Deus. Deus abençoe vocês.